Prazer, meu nome é Lucas Iag, eu sou estudante de engenharia elétrica que ingressei em 019. Esse aqui é o vídeo da minha apresentação do meu trabalho de fim de curso. Eu fui, durante o ano, orientado pelo professor Marcos Puidinger. O título do trabalho é Aplicações Tecnológicas de Perovskitas, foco em detectores de raio-x para análise por radiação síncrotron. Dando um pouco de contexto, perovskitas foi um campo de pesquisa meu durante meus primeiros 3 anos da graduação. Eu cheguei até a publicar um artigo na área, e por ser um grande interesse meu, eu quis manter isso durante meu trabalho de fim de curso. Eu quis ir nessa linha, por isso procurei o professor Marcos, que me colocou em contato com o grupo do CNPEM, e a gente caminhou nessa direção de fazer uma grande revisão bibliográfica de como está a literatura pelo mundo e do Brasil também, né? Utilizei os trabalhos do grupo do CNPEM, lá dos Sírios, para fazer toda essa revisão bibliográfica, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de falar qual que é a grande motivação desse trabalho, né? Qual que é a grande importância dele. Basicamente, hoje, o meio comercial ele é dominado por detectores que utilizam o silício ou o selênio amorfo como sua grande base, né? Esse é o status quo, e eles são extremamente ineficazes perante regimes de alta energia, certo? Então, onde que entra o grande problema? Quando a gente fala de síncrotons de quarta geração, como Sirius, a gente tem um problema no momento da detecção, que é essa alta energia, esse alto fluxo de fótons que passam pelos detectores. Eles acabam não sendo parados, né, parados entre aspas, pelo detector, o que acaba levando a gente a um experimento fraco, né, uma análise fraca de dados, porque o silício e o selênio, eles são praticamente transparentes a essa radiação, a esses raios-x que estão atravessando o detector. E um dos seus motivos para isso é que o seu número atômico é muito baixo. Então, as perovskitas, elas vêm nessa linha. Uma das características que elas já superam bastante os materiais como o silício é no seu grande número atômico. Então, elas têm esse poder de frenagem que a gente fala. Elas são opacas para a radiação, elas conseguem parar a radiação, fazendo o trabalho de um detector, né, e tratar todo esse sinal. É, então, seguindo um pouco, falando desses pontos que eu já comentei, as perovskitas, elas levam em sua composição muitas vezes o chumbo, o iodo, o bismuto, que são compostos, né, são elementos pesados que têm um número atômico muito superior ao do silício, facilitando bastante essa absorção dos raios-x. Vale salientar que nessa revisão bibliográfica que foi feita, a gente não trata única e exclusivamente das propriedades químicas das perovskitas, mas a gente fala também sobre toda a questão da detecção dos problemas que existem na literatura atual, o que está sendo resolvido, quais são as soluções que a literatura está encontrando, que o universo experimental está encontrando, e quais são os próximos passos também, né? Então, nessa linha, quando a gente fala de detectores, a gente tem basicamente dois métodos de detecção. E como a detecção pelo método direto é superior, e também o foco desse trabalho, certo? Então, quando a gente está falando da conversão indireta, a gente está falando do raio-x atingindo o nosso detector, se tornando luz visível e gerando um sinal elétrico. Qual que é o problema? Nessa conversão para luz visível, o efeito isotrópico ele gera um espalhamento muito grande desses feixes. Então, a gente não tem uma precisão de, essa essa luz, ela gera imagens borradas, né? A gente tem uma precisão, a gente tem uma baixa nitidez. Então, e por outro lado, quando a gente fala da conversão direta, a gente fala do raio-x ele sendo convertido diretamente em pacotes de energia. E esses pacotes, eles passam por um campo elétrico, garantindo que todos esses pacotes de energia vão ser direcionados e garantir desse modo uma grande precisão desse sinal que é gerado nos detectores diretos, certo? Então a gente não tem a questão do espalhamento, a gente tem uma resolução espacial muito superior. Outro problema que é
bastante enfrentado, e a gente também fala nesse trabalho o caminho que deve ser seguido, né, o caminho que a literatura tem encontrado com é, dados muito superiores, da confecção das perovskitas, certo? Então tem uma linha de estudo que vai no caminho dos filmes policristalinos, que apresentam um claro problema. Quando eu confecciono um filme policristalino, eu tenho a junção de vários cristais num filme, e nessa junção, justamente nessa junção, nessa fronteira, eu tenho armadilhas para essas desses pacotes de carga que são gerados, de modo que quando o pacote de carga atravessa a perovskita, ele fica retido lá, de forma que isso não vai compor o nosso sinal para nossa detecção. Então a gente tem uma perda de sinal ali, né? Enquanto os cristais únicos, eles são blocos monolíticos e puros que não apresentam essas armadilhas. De modo que a gente tem esse produto Mi tal, que a gente fala bastante ao longo do trabalho, numa magnitude muito maior. Né? Então a gente conclui nesse TCC que a filosofia da confecção do cristal único ele é um requisito fundamental para a alta performance dos detectores que vão utilizar a perovskita em sua confecção. Então aqui a gente tem uma comparação de uma perovskita, né, a CSPB-BR3, que leva chumbo em sua composição, contra o arsênio não, desculpa, o selênio amorfo, e a gente vê como a perovskita supera quantitativamente o, os dados do selênio amorfo, né? Um resultado bem interessante da literatura provando que as perovskitas podem sim apresentar uma alta performance e superar muito os materiais que compõem o status quo. Na linha das dificuldades que a pesquisa, que a linha de fronteira, né, que a pesquisa atual enfrenta bastante, a gente tem a toxicidade do chumbo. Muitas perovskitas levam o chumbo em sua composição. Então, até por uma questão regulatória, a gente tem ali, durante a deterioração das perovskitas que levam chumbo, uma questão de toxicidade. Então, existe toda uma linha de pesquisa que tenta achar perovskitas que performem tão bem quanto perovskitas que levam chumbo, mas essa linha de materiais lead-free, né? E exatamente em alguns trabalhos a gente conseguiu achar uma fronteira de pesquisa que envolve as perovskitas duplas, que se mostraram como uma grande chave para superar esse desafio quase que ambiental, né, da toxicidade do chumbo ao longo da perovskita que vai se deteriorar com a utilização para detectar raios-x duros, por exemplo. Então, a gente tem um resultado muito surpreendente, na verdade, quando a gente fala de materiais lead-free. Um estudo de 2024 fez uma pesquisa em cima de uma perovskita dupla, ACS2, AG, BI 6. Ela não tem chumbo em sua composição e ela apresentou um recorde no limite de detecção. Ele é um dos menores valores registrados na literatura, superando inclusive as perovskitas que não levam chumbo. E então a gente tem já na linha de na vanguarda da pesquisa, né, um resultado surpreendente que vai conseguir sim tirar o chumbo dessas perovskitas, garantindo que a gente tenha perovskitas que não vão apresentar toxicidade durante sua deterioração. Então, a gente finalmente chega no estudo de caso, né, o grande foco desse material, que ele foi construído com a interação do grupo de CNPEM. Então, qual que é a aplicação desse estudo no Sirius, né? O Sirius, que é o nosso síncrotron brasileiro de quarta geração, ele apresenta um ambiente de pesquisa, um ambiente de experimento com esses raios-x de altíssima energia, de um alto fluxo de fótons. E ele é o local ideal para a gente fazer esses testes, né, as aplicações da tecnologia de perovskita, porque os detectores convencionais, os detectores que dominam o meio comercial, eles não vão conseguir dar conta desse alto fluxo de energia. Então, a grande conclusão do TCC é que para que o Sirius consiga avançar nas suas pesquisas, ele deve utilizar essas perovskitas de de alto número atômico e um alto produto mital também,
dos cristais únicos que vai permitir essa carga ultra rápida, que é essencial para lidar com o alto fluxo de elétrons. Por fim, a gente comenta no final do trabalho um pouco sobre as perspectivas futuras, então, para onde esse caminho dos detectores de perovskitas estão caminhando, a gente fala sobre os detectores flexíveis, né? Então, utilizar, processar as perovskitas em baixas temperaturas abre caminho para a gente criar materiais não retilíneos, né? Materiais curvos, permitindo a gente colocar essa detecção em raios-x odontológicos ou em mamografias, né? Então você expande um pouco o universo, você sai um pouco dessa linha de como abranger os cílios, e a gente está falando até de a detecção da perovskita no meio médico, melhorando muito o que temos hoje no mercado, né? Toda essa detecção dos raios-x. E, bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido essa apresentação. Eu estou disponível para quaisquer eventuais dúvidas. Eu gostaria de agradecer especialmente ao meu orientador, professor Marcos Puidinger, por toda a paciência, pela oportunidade, por ter me colocado em contato com esse grupo de pesquisa do CNPEM. Foi muito produtivo, foi um prazer trabalhar tanto com o professor quanto esse grupo, e também continuar trabalhando nesse ramo de pesquisa que eu tanto gosto, que são as perovskitas, e sair do meu trabalho anterior, que foi bem focado na parte da física, e ver as aplicações do mundo real, e como a perovskita tem esse potencial de revolucionar o mundo, de tirar o silício como o grande cara, né, o grande semicondutor que domina todas as nossas tecnologias hoje em dia, seja nos detectores, seja nas células solares, seja nos LEDs, seja no meio médico também. E, bom, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais.